Colossenses capítulo 3, verso 2. Diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vamos dizer amém? Amém. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pensai nas coisas de cima e não nas que são. Ok, eu vou pedir para você fazer um exercício. Põe a mão na cabeça do seu irmão e lê esse versículo para ele assim, com a mão na cabeça dele. Diz: olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, amém? Agora vire para a pessoa que está atrás de você, faça a mesma coisa. Leia para ela esse versículo e diz: olha, meu filho, ou minha filha, né? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém ou não? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa palavra tão extraordinária. Nós pedimos que o Senhor possa estar falando conosco e ministrando ao nosso coração. Que seja uma noite poderosa para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e que seja, Senhor, uma noite em que a gente possa sentir o poder do Senhor nessa palavra. Senhor, trabalhe em nossa vida e ministre ao nosso coração, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar, querido. Copo d'água para mim. Já chegou aqui, ok. Obrigado, mano. Esse tempo seco assim é sempre bom, né? Amém. Obrigado. Colossenses 3:2 diz isso, né? Pensai nas coisas que são de cima. Aí eu fico imaginando, né? Deus nunca disse algo que fosse desnecessário. Aí eu fico imaginando do que Deus está falando para mim e para você. Não é? De você, será o que Deus está ministrando no nosso coração quando fala sobre isso? A Bíblia não está pedindo para você ser uma pessoa anormal. Com certeza não. A Bíblia não está dizendo para você ficar sentado numa cadeira e pensando nas coisas de cima 24 horas, esquecendo-se da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Na verdade, essa advertência é no sentido de colocarmos a palavra de Deus sendo determinante na nossa vida. Em cada momento que você tem, em cada hora que você passa, da palavra de Deus tem um lugar extraordinário nas suas atitudes, nos seus pensamentos. É Deus sendo o supremo, é Deus sendo o que se torna uma bússola em seu coração. Nas nossas decisões, ou reações, ou escolhas. Eu costumo dizer que nós conhecemos um cristão no campo de futebol, principalmente quando ele joga bola. Você logo conhece. Aqui na igreja eu amo assistir os irmãos jogar bola. É uma coisa extraordinária. Principalmente quando o rapaz vai fazer o gol. Ele está chegando lá perto do gol. Ele olha para o gol. Ele sente, a esposa está lá, está aplaudindo ele. E diz: vai meu filho, vai meu filho. Ele está indo. Aí de repente ele olha e diz: eu vou jogar naquele canto, o irmão não vai pegar. A hora que ele prepara o chute, vem alguém, passa a rasteira nele. Ele voa 2 metros para cima e cai de costas no chão. Aquele momento eu me levanto da cadeira e fico olhando. Porque eu sou pastor para isso, não é não? Dou uma olhadinha no rebanho. A primeira coisa que ele diz quando levanta é que você tem que prestar atenção. A hora que ele levanta, primeira coisa, irmão, que a gente no campo de futebol tem que aprender. Ninguém pode dizer: lá vem um ladrão. Porque não é cristão dizer isso, tem que dizer: lá vem o irmão. Mas quando ele levanta, rapaz, naquela hora do entusiasmo, ele faz 2 coisas. Uma pode ser que ele levanta e elogia as mães do Brasil. Aí você já sabe para quem você tem que marcar gabinete na semana que vem.
A segunda coisa, ele levanta e olha para o irmão e diz: aleluia, glória a Deus, irmão. Aí é crente. E só crente faz uma maluquice dessa, não? Estava para fazer o gol, a esposa celebrando, de frente com o gol. Ele não fazia gol fazia 15 anos. E a hora que ele vai fazer o gol, o irmão coloca ele de costas no chão. Essa hora que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. Essa hora que a Bíblia diz: pensai nas coisas de cima. Não é uma fuga da realidade, mas é um mergulho na realidade. Porque a realidade não é o que nós vemos, a realidade está no céu. A realidade maior não é o que teus olhos veem aqui. O que os nossos olhos veem é matéria. Mas a realidade maior que a matéria, ela é espiritual e é de lá que nós vemos. Nós viemos de lá. Então quando você levanta, quando você respira, quando você toma atitude, é aí que Colossenses diz: olha, pensa que tem uma eternidade ainda, que a coisa não termina aqui. Eu queria ver algumas razões junto com você para nós pensarmos nas coisas lá de cima. A primeira razão é porque existem coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. Porque, cá entre nós, né, irmãos, sempre que a gente pensa que alguém vai ficar fora do céu é porque faz coisa ruim. Mas a Bíblia, ela diz que também coisas boas dessa vida, pode deixar a pessoa fora do céu. Eu queria que nós meditássemos nisso. Acredite ou não, muitas pessoas de bem, muitas pessoas com feitos maravilhosos, envolvidas em projeto bem, elas não irão para o céu. Pior que isso, muitos que se consideram até cristãos, não usam drogas, não usam álcool, não jogam, não são adúlteros, não são corruptos, não têm pecados grosseiros. Você pode dizer: o cara é um assassino, isso, aquilo. Não, né? Pagam os seus impostos, estão até convencidos de que Deus é uma boa pessoa. Mas na verdade, apesar de tudo isso, apesar até de muitos até chegarem a vir à igreja com valores familiares, possuírem alguns amigos dentro da casa de Deus, a maior parte do tempo, da vida, do entusiasmo, do suor da sua alma, não está no reino de Deus. Não está. São pessoas que colocam Deus num bom lugar, mas não no primeiro lugar. São pessoas que são incrivelmente amáveis, muitas vezes, mas Deus não está no primeiro, mas quem sabe no terceiro, quinto, sétimo lugar. Sempre que a gente pensa em alguém que não vai para o céu, a gente pensa numa pessoa ruim. Olha, essa pessoa, né? E às vezes até a gente inverte. Quando a pessoa é boazinha, você acha que ele vai para o céu porque ele é boazinho. Mas na verdade, o que o versículo da palavra de Deus aqui está nos dizendo é que as pessoas que são de Deus, elas pensam em coisas que são eternas. E as pessoas que são da terra, elas têm raízes nessa terra. As suas raízes estão nessa terra. Sua força está voltado para as coisas dessa terra. O seu tempo está voltado para as coisas dessa terra. O seu melhor está voltado para as coisas dessa terra. Então Deus, Ele não está em primeiro, quem sabe em terceiro, quarto, sétimo, oitavo, nono lugar, mas está até que bem cotado, mas não está em primeiro lugar em sua vida. Muitos que gostam de Deus ficarão fora dos céus, não porque fazem coisas más, mas porque buscam tanto as coisas prazerosas dessa vida, que se esquecem das coisas eternas. Eu quero chamar a sua atenção, cristão que está aqui na igreja, que é maravilhoso, nós nos divertimos, temos momentos bons, a Bíblia não é contra isso. Em nenhum momento quer que você viva sofrendo, também não é isso. Mas há momentos em que nós temos que suar nossa camisa
pelo reino, pela vida de Deus, por um coração voltado para o Senhor. O zelo pelas coisas boas do mundo podem pôr de lado as coisas de Deus. Por exemplo, não é nenhum pecado o camarada ter uma belíssima casa na praia. Por favor, convide o seu pastor. O problema, essa casa da praia começa a ocupar a minha vida de tal maneira que eu não tenha mais lugar para Deus no meu dia a dia. Tudo bem de você ter um carro novo, maravilhoso, não é problema. Mas se o carro novo, você fica lustrando o dia todo, e no domingo você chega baita atrasado no culto, porque você estava lá lustrando o seu carro, então aí o seu carro começou a ocupar um lugar que era de Deus. Quando a palavra de Deus nos fala sobre isso, ela nos chama a atenção que esse mundo precisa de atenção. Nós estamos no mundo, é claro. Nossos filhos precisam de atenção, nossa esposa, nosso serviço, nós temos que suar a camisa com isso, é normal, não tem nenhum problema. Aliás, uma boa parte do nosso tempo é dormindo, outra é trabalhando. Mas o que Deus está falando é que Deus tem que estar em primeiro lugar. E estar em primeiro lugar indica algo extraordinário para nós. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus 6,33, que diz assim: mas buscai primeiro, acho que é o microfone que está com problema de pilha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver esse versículo, vamos ler juntos, vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas, mais uma vez, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas. Tem gente que lê errado. Lê assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito isso. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Essas coisas é o que Jesus está dizendo no contexto. Um cristão vai ter o que comer, vai ter o que vestir, vai ter lugar para reclinar sua cabeça. São as coisas básicas da vida que Jesus promete. Agora, alguns vão ter o dom da riqueza, para a glória de Deus. Posso escutar um amém, não? Amém. Mas não sei que você não queira. Eu tenho orado a Deus, para Deus despejar em mim bastante coisa boa, para eu poder ser um cristão que possa dividir e abençoar muitas vidas. Agora, se você pede a riqueza para você e não tem nenhum propósito no reino, você não tem propósito de abençoar seu pastor, não tem propósito de abençoar o instrumental da igreja, não tem propósito de abençoar o pessoal que tem ministério, o pessoal que trabalha, as crianças, o reino de Deus, então o teu propósito com o dinheiro não é o reino. Então um pouco que você tenha já está até que bom. Então uns 30 mil na sua conta já está bom. Agora, se você tem um propósito com o reino, você quer que o seu dinheiro venha em sua mão para que você possa honrar o reino, para que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar, para que quando vier um desafio para a igreja, olha, vamos abrir um trabalho aqui, irmãos, vamos colocar o reino de Deus aqui, irmãos, vamos evangelizar nessa cidade. Pode dizer: pastor, conta comigo, porque aonde for o reino, e onde o reino precisar, a minha família vai semear naquele lugar. Quando nós começamos aqui o trabalho, rapaz, a gente estava construindo, reformando. Eu me lembro que cada família doou aqui nesse banco gostosinho que você senta hoje. Diz glória a Deus. Quantos pode dizer glória a Deus por esse banco, almofadado? Mas nós trabalhamos noites e dias aqui, furando, contribuindo. E cada família da igreja daquela época cedeu um banco gostoso desse aí para você sentar. O teu pastor está aqui,
Porque realmente os irmãos amam e contribuem e ajudam. Os irmãos estão aqui com luz, com água, é porque justamente há colaboração com o reino de Deus. Hoje nós estamos lá no trilho certo, com crianças sendo evangelizadas, porque nós amamos as crianças por conta do reino de Deus. Então, o que você ganha, o que você é, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como você pode dizer amém? Agora, isso não é sugestão. Olha, você busca se você quiser o reino. Não, é uma ordem. Buscai em primeiro lugar. Mas por quê, pastor? Porque Deus quer abençoar a sua vida. Aonde você semeia, aonde você contribui, é o que você vai ter na sua vida em qualidade. Na verdade, há um princípio de autoridade nos céus. Deus está em primeiro, e você lá é o chefe da sua casa. É chamado princípio de autoridade. Vou repetir isso, é chamado de princípio de autoridade. Quando você quebra o princípio com Deus, os outros princípios começam a afetar a sua vida. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que eu percebo em todos aqueles que não colocam o reino de Deus em primeiro lugar, honrando a Deus com a sua vida, com o seu coração, é que justamente a sua família, aqueles que estão abaixo dele, seus filhos, perdem a honra com aquela pessoa, deixam de honrar. Qual é o valor que eu acho, por exemplo, como hoje, pegar minha filha e ir lá na sacola de oferta e contribuir com ela com o dízimo oferta, e ela leva o envelope, até brinca, a primeira vez ela não queria soltar o envelope, nós tivemos quase que orar ali para ela soltar o envelope, né? Ela falou, papai deu para mim, por que eu tenho que dar para esse rapaz aí? Mas hoje ela pega o dinheiro e vai, porque é um princípio. A minha filha está sendo ensinada a honrar ao Senhor. E a Bíblia diz que aquele que honra ao Senhor, Deus também o honra. Se você é um homem de honra, sua esposa o honrará. E seus filhos o honrarão. A Bíblia diz que a verdadeira prosperidade é você sentar-se ao redor da sua mesa com seus filhos. E eles estarem na sua mesa porque honram você. Sabe, os filhos sentam na mesa de quem? Dos pais que eles honram. Então, na verdade, a honra, o princípio, isso tem tudo a ver com a prosperidade nossa. Então a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima. Quando você pega e começa a pensar, concentrar sua intenção. Ele pediu para deixar as coisas da terra? Não. Ele não pediu para deixar as coisas da terra, mas pediu para priorizar as coisas do reino de Deus. Então, como que funciona a vida de um homem maduro? Ele para priorizar o reino. É a pessoa que vive dentro da igreja, você olha para ele, ele prioriza. Ele vem ao culto, ele pega a sua família, pega os seus filhos, Então, um homem maduro é um homem que prioriza. Não é que ele deixa as coisas da terra, ele prioriza as coisas do céu. Como você pode dizer amém a isso? Ele olha para o reino de Deus e diz, meu amigo, eu não posso ficar sem isso não. Isso que a Bíblia chama de maturidade. Por exemplo, a Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, na igreja. Então, vir à igreja é um princípio de sabedoria. Você diz ao seu filho, filho, você vai na escola, filho, você vai trabalhar, filho, você vai estudar, mas filho, nós vamos buscar a presença de Deus juntos como família. Porque é uma prioridade para nós. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma prova muito difícil. E eu me lembro que meu pai chegou para mim e falou, filho, um culto doméstico em casa, pegou a Bíblia comigo, vamos ler a Bíblia, um capítulo da Bíblia, vamos fazer um culto juntos? Falei, pai, eu estou com uma prova muito difícil, eu não gostaria de parar de estudar agora, eu estou todo preocupado, estou suando aqui, eu estou preocupado que eu vou mal na prova amanhã, acho que eu não tenho esses 15 minutos. Aí eu escutei uma lição de meu pai, que eu espero nunca mais esquecer. Ele falou assim, filho, quando a gente prioriza, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, Deus vai cuidar de você. Eu falei, pois não, pai, em que lugar que nós vamos ler?
Você quer saber? O nervosinho passou, eu estudei melhor. Eu não sei se estão aqui hoje pessoas que já tiveram dificuldade na vida, que por alguma dificuldade deixaram de vir ao culto. Por exemplo, eu vou estudar, ou eu vou trabalhar. O culto é das 7 às 8h30, por aí, 8h45. Então, você pega das 7 horas às 8 e pouco, então você tem cerca de 2 horas de culto, um pouco menos, 1h30, por aí. O camarada, assim como eu já fiz isso umas 2, 3 vezes, já deixei, eu era adolescente, falei, cara, preciso. E eu me lembro que não valeu nada. Quantos já tiveram uma experiência de deixar de vir ao culto e o teu coração ficar no culto e a coisa não ir para frente, você diz, puxa vida, eu devia ter ido no culto. Quantos já tiveram essa experiência? Então você vê, quando você coloca Deus em primeiro, quando você pensa nas coisas eternas, você é uma pessoa madura. Eu fiz isso com um adolescente. 2, 3 dias que falei, achei melhor estudar, achei melhor fazer uma atividade por uma necessidade, não por um costume, e não valeu nada. Parece que você fica preocupado, parece que a coisa não vai para frente. Aí você vem para a igreja, você louva, você ora pela tua prova, volta para casa, não fica perdendo tempo, volta para casa e vai estudar. Mas você colocou Deus em primeiro lugar, parece que as coisas se encaixam bem melhor. Como você pode dizer amém a isso? Deus não está em 3º, 5º, 7º lugar. Quantos gostam de churrasco aqui? Não, só quem tem certeza, levante a mão, amém? Ok. Quantos já tiveram convite para um churrasco na hora do culto? Diga amém. E quantos eram para o culto? Pastor, eu vou porque você pregou. Quantos já tiveram visita na hora do culto? Você fala, não, pastor, agora eu coloquei um princípio na minha vida, eu vou à igreja. Aí, no próximo domingo, 7 irmãos lá do Chile vêm na tua casa, amém? Da Austrália. E vem todo mundo com as roupas, e vem com carne, e começa a fazer a festa. Se Jesus ia agora. É o desafio da honra, né? Irmão, dá um tempinho aí que eu já volto aqui 2 horas. Eu já volto. Princípio da honra. Deus em primeiro. Segundo lugar, é necessário que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque há uma dieta especial para os maduros. Toda pessoa que é madura, ela se alimenta, ela busca comer coisas boas. Irmão, quando é que a gente perde o apetite de comer coisas boas? Quando a gente come o quê? Porcaria. É ou não é? Quantos já comeram um pacote daquele salgadinho apimentado quando você estava com fome e se deu mal porque doeu o estômago? Levante a mão. Confessa, irmão, eu já fiz isso, amém? Minha mãe ia demorar, falei, você quer, né? Na época, adolescente é uma belezinha, né? Aí peguei 2 pacotes daquele salgadinho, né? Que cheira até quilômetros, amém? Aí você vai para casa, você come, teu estômago começa a borbulhar, você diz, meu amigo, fiz besteira. Quantos já se arrependeram por isso, amém? A Bíblia diz que a pessoa madura, ela tem uma dieta especial. O que significa? Que se você começar a comer o que não presta, você vai começar a passar mal. Então, em primeiro lugar, nós temos que aprender a degustar a palavra de Deus. Você tem que aprender a comer, a parar, a saborear. E não é fácil, não é simples fazer isso. Muita gente não consegue. Muita gente não consegue pegar um versículo da palavra e degustar. Eu tenho um segredo para você. Quantos gostam de boa notícia aqui? Olha, querido, eu quero dizer para você que Jesus deu um nome para você. Eu quero te dar esse nome também essa noite. A Bíblia diz que você é uma ovelha de Deus, um cordeiro, e nos comparou como um cordeirinho, como uma ovelhinha. E diz, olha, vocês são o meu rebanho. E tem uma razão para isso.
A palavra de Deus diz para nós que uma certa vez ele disse para Josué a seguinte coisa. Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Medita para que seja próspero. Medita para que o diabo não derrube você. Medite para que o mundo não venha desanimar. E o grande segredo para nós que Jesus Cristo disse é: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olha, meu amigo, traduzindo em palavras claras para nós, ontem nós estávamos com os jovens lá na casa dos céus da Sandra, e chegaram as pizzas, mas pensa em pizza grande, né? Pensa. E pensa como esse pessoal comeu. Agora eu vou traduzir o que Jesus falou. Eis que vos envio como pizzas em meio aos jovens da IBC. É nesse termo. Tem uma plaquinha dizendo, lanche. No meio dos lobos, o que iria acontecer com quem Deus envia dessa forma? Alguém disse, pastor, é injusto, né? Enquanto o nosso pessoa do teclado está subindo, você vai dizer assim, puxa, pastor, deve ser injusto, né? Eis que Cristo me envia como ovelha no meio de lobo. Eis que Cristo me envia como pizza no meio de jovens. Eis que Cristo me envia como algodão doce no meio de criança. Você diz, tá, mas eu estou frito. É aí que tem o início da frase que a gente tem que entender. A Bíblia diz assim, eis que eu vos envio. Jesus envia, então a quem Ele envia, Ele guarda. E Ele está mostrando para nós o perigo de você ir sozinho. Então Ele coloca assim, o perigo de você ir sozinho, como uma pessoa madura. Eu quero que você entenda que você é um sanduíche para o meio desses lobos famintos. Porém, eu vos envio, eu estou te dando autoridade. Então não viva essa vida sem a minha presença, a minha autoridade. Porque você vai ser destruído. O que acontece com as pessoas maduras? Elas param para degustar a palavra de Deus. Algumas perguntas para nós. Qual foi a última vez que você chorou com a Bíblia? Que você leu a Bíblia e disse, puxa vida, oh Jesus. Degustar a palavra de Deus é uma coisa que você comer aquela picanha e ficar, glória a Deus, aleluia. Não é assim que muitos churrasqueiros ficam? A palavra de Deus diz que a pessoa madura, ela para saborear a Bíblia. A pessoa madura, ela para sentir o gosto do versículo. Ela para com a revelação da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou ovelha, que nós somos enviados como ovelha. Porque eu não sei se você sabe, mas se não sabe, fica sabendo, a ovelha é ruminante. Na verdade, ela tem 4 estômagos. E como ela tem 4 estômagos, ela vai lá e engole rapidinho que tem que engolir. Ela passa na grama lá e come e engole. Vaca também é assim, você pode ver. Está sempre mastigando. Jesus nos comparou com ovelha porque ele diz, o crente está sempre mastigando. Deus me falou comigo no culto de domingo, glória a Deus, que coisa vem na cabeça, aí vem de novo, aí vem para o estômago. São 4 estômagos que a ovelha tem. Ela engole, aí cai no estômago, o estômago amolece, ela devolve, mastiga de novo e vai de novo para baixo. E essa sequência acontece até que, preste atenção, até que a grama, a comida faça parte das suas células. O cristão maduro, ele fica pensando no versículo bíblico, até que aquilo entra dentro dos ossos dele e se torna ele. Preste bem atenção, se torna ele. Se torna ele.
É como se ele comesse tanto aquele versículo, que ele começa a viver aquele versículo na sua vida, na sua família, e a vitória de Deus começa a entrar nele. É um cara derrotado, de repente ele se torna cristão, e ele começa a ler a palavra diz, você é vencedor, você é mais do que vencedor, porque eu estou contigo. Rapaz, levanta e diz, se o Senhor está comigo, eu não vou temer nada. E ele vai e entra, ele vai na sua vida e parte para vencer o seu dia a dia, porque ele aprendeu com a palavra, comeu, engoliu, mastigou, voltou de novo, e aquilo torna-se parte da sua vida. 1 Coríntios 15, verso 5, diz que o homem maduro, ele não se porta como bebezinho. É bebezinho que fica falando, mamãe, João está com o meu carrinho. É bebezinho que fala, manhã, Maria pegou a boneca que é minha. É bebezinho que fala, pastor, Deus deu um dom para ele igual ao meu, queria só eu ter esse dom na igreja. Eu queria falar em língua sozinho. Ninguém falava mais em outras línguas, só eu. Pastor, eu que queria ter esses sonhos. E Deus deu aquele dom para ele. O maduro não pensa assim. O maduro, ele que conhece a palavra de Deus, sabe que se o corpo está vencendo, ele está vencendo. O maduro sabe que se os jovens estão sendo avivados, a igreja está sendo avivada. Que se os homens agora, aleluia, estão se reunindo, as irmãs vão ficar enciumadas dizendo, agora houve sorteio da máquina de café, eu queria uma máquina de chá. Não, empurra o marido para a reunião masculina, amém, irmãs? Amém, irmãs? Incentiva, vai mesmo, meu filho, vai lá falar com o pastor, vai lá se encontrar com o pastor. Irmãs, empurre os maridos, diz, vai mesmo. E maridos, empurre a esposa. Compra aquela roupinha que ela quer lá, bonito no meio das irmãs. Né? Diz, vai bonita, irmã, vai bonito, filho, vai lá servir a Jesus. Amém ou não? A gente incentiva um ao outro. O irmão maduro, ele começa a ler a Bíblia, as coisas começam a mudar. Irmão, por quê? Porque existe uma dieta espiritual, uma dieta especial para aquela pessoa que é madura. Ele não vive de briga, irmão, ele vive de paz, ele quer a coisa com Deus, né? Porque briga é a imaturidade que acontece. O que é uma briga no lar? Quando um lar começa a brigar, o que é? Quando um marido e uma esposa não se entendem, o que é? Na verdade, é o quê? É a falta de habilidade de resolver os problemas com Deus. Não há briga. Não há necessidade, melhor dizendo, da briga. Se você leva as coisas diante do Senhor e dialoga em paz, em amor, em tranquilidade. Mas quando uma pessoa começa a estar instável nas suas emoções, demais, é falta de maturidade. O que é briga na igreja? Pastor, ninguém me abraça na igreja. Pastor, ninguém me abraça. Pastor, eu vou, sento, ninguém me abraça na igreja. Irmão, isso é imaturidade. Abre a Bíblia comigo em Gálatas 6:7. Olha que versículo maravilhoso de Deus aqui. Ó. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6:7. Abre lá, faça o exercício, folhe a Bíblia, dá uma folhada na Bíblia. Abra lá. Gálatas capítulo 6, verso 7. Quantos acharam? Digam amém. Finalzinho. Porque tudo o que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Tudo o que o homem semear. Aí, Michele, tudo do homem é mulher também, tá bom? Tudo que o homem semear, isso... Tudo que o homem semear, isso ceifará. Se você plantar banana, você vai ter banana. Se você plantar abacaxi, você vai ter. E se você plantar abraço, você vai ter
abraço. Por que, irmão, tem irmãos que são tão abraçados na igreja e outros que não são abraçados? Por quê? Por quê? É porque não semeou e outro semeou. Um semeou mais e outro semeou menos. Vou te dar um exemplo. Tem gente que a gente tem dificuldade de abraçar porque parece zangado. Você chega perto do irmão, da irmã, tá com um cara meio assim, dizendo: e aí, vai vir? Ué, é verdade? Você não sabe se é sim ou não. Você fica em dúvida. Você não sabe se ele quer o abraço, porque tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de abraçar, né? Aliás, quando passa ali, geralmente eu dou um abração no homem e um abraço à distância, às vezes nem abraço a esposa, porque a gente não conhece. Olha, tem irmão que é mais amigo, a gente já conhece dia a dia, aí não tem problema, você já sabe. Mas tem irmão que não gosta, tem pessoa que não gosta. Então às vezes tem aquela dúvida. Eu quero te dar um conselho, meu irmão. Um conselho. Você acha que gostaria de receber mais abraço? Próximo domingo, vem com uma placa dizendo: dou abraço de graça. Fica ali na porta. Eu abraço de graça, irmão, me abraça. Não, irmão, me abraça. Levanta aí, irmão, me abraça. Irmão, me abraça. Precisando. Glória a Deus, estou sentindo falta, irmão. Carente. É de graça, não vou cobrar nada, não. De graça. Obrigado, irmão, viu? Amém. Me abraça aí, irmão. Glória a Deus, hein? Aleluia. Deus abençoe seus filhos, amém. Abraça, irmão. Abraça, filho. Quer abraço? Dê abraço. E pastor, e se não vier me abraçar? Paga, irmão. Paga dou R$1 para. Não, te dou R$1. Se você me abraçar, se não der, irmão, faz algum jeito, mas semeia. Quem semeia, colhe. Porque tem irmão na igreja, rapaz, que você não pode ver faltar. Se faltar, você telefona já na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Esse telefone, o que aconteceu, irmão? Você faltou no culto? Ô pastor, não, é que eu fui viajar com minha família, mas você não avisa? Não é verdade? Porque a pessoa está correspondendo. A pessoa querida, a pessoa que está próxima de você. Tudo isso é semeado. Irmãos, é tanta imaturidade. Porque eu acredito que todos que estão aqui são pessoas do Senhor, amém? Que se você falar, eu quero receber abraço, é só você começar a abraçar no meio do rebanho, no meio da igreja, no meio das pessoas, e você vai ser uma pessoa querida. Estava sentado ali atrás, alguns domingos, uma jovem estava com algumas dificuldades, ela estava compartilhando comigo a dificuldade que ela tinha de abrir, de se relacionar e tudo mais. E de repente nós estávamos conversando e ela estava triste, verdade. Aí a pastora Maraísa, quantos conhecem a pastora Maraísa? Ela sempre quando fala com você, ela: oi irmão, oi irmão, oi irmão, aleluia, oi irmã, que prazer vê-la, oi irmã, você está tão simpática, glória a Deus, oh Serginho. Ela falou: pastor, as pessoas não sorriem para mim, eu não consigo, tal. Aí a pastora Maraísa falou: oi amada. Ela veio assim: oi pastora. Eu falei: ué, por que você sorriu? Porque ela sorriu para mim. Quer que as pessoas sorriem para você? Abra um. Amém? Mostra o dente pro teu irmão de graça, tá? É natural, né? Não, mostra o dente seu, bonito. Qualquer coisa, aí nós temos dentistas na igreja, se precisar. Quando alguém mostra os dentes para você, o que é que você faz? Mostra igual, né? Dá um sorriso para a Macida lá, irmão, faz favor. Olha lá, Macida já caiu na risada.
O irmão maduro, ele semeia. Semeia. Amém? E portanto colhe. E portanto colhe. Ele come isso. Ele é a ovelha de Cristo, ele vê na palavra, ele come, ele sorri, ele abraça, ele se aconchega. O irmão maduro evita as brigas. O irmão maduro, ele contorna. Dá para contornar. O irmão maduro, ele dialoga. Ele troca a dieta da briga pela dieta do bem-estar em Deus. Terceira e última coisa. Por que, pastor? Por quê? Porque morrendo ou vivendo, estamos aqui para a glória de Deus. Atos capítulo 12, verso 1. Abra comigo lá. Não está projetado. Atos capítulo 12, verso 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão. Pedro, pois, verso 5, Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verso 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, verso 10, que lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Verso 11, e Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e livrou-me da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus, e de tudo que o povo dos judeus esperava. Essa história é uma história muito dolorida, mas também muito engraçada, muito diferente. A Bíblia diz que Herodes estava lá com Tiago, e Tiago, apóstolo de Cristo, e de repente Herodes vem com uma espada e passa a espada, e ele caiu morto. Eu imagino que a igreja da época achava que os apóstolos eram intocáveis, que eles não morriam, que eles não tinham nada, porque quando prenderam Tiago, a igreja não diz que a igreja orou, mas quando a igreja viu que Tiago caiu, a espada, o fio da espada, e foi morto, a igreja passou a orar por Pedro. E diz, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, Senhor, livra Pedro, livra Pedro. A palavra de Deus diz que naquela noite, porque ele estava na prisão, Pedro, o anjo veio e tocou na ilharga. Ilharga é esse cantinho aqui, que eu toco na minha filha, ela cai na risada, acho que a maior parte de nós, amém? Quando você encosta aqui no ladinho. Pedro não queria acordar, amém? Como alguns irmãos. Agora acho muito interessante, porque a Bíblia diz que Pedro estava dormindo profundamente, que o anjo tem que fazer cosquinha. Acorda, Pedro. Deus me mandou, rapaz, levanta aí. Deixa eu dormir aqui. Não, pai, levanta, você tem que sair da prisão. E o anjo lhe pega na ilharga, bem aqui do lado, e ele salta lá dizendo, o que foi, meu amigo? O que foi? Vamos embora. A Bíblia diz que as prisões caíram da sua mão, ele estava acorrentado. Depois ele passou por uma porta, depois o anjo passou por outra, e foi tudo abrindo. Ele achou que era um sonho. Quando ele chega ali lá de fora, ele diz, verdadeiramente o anjo de Deus me libertou. Eu estava achando até que era um sonho.
Agora eu quero fazer uma pergunta para você, talvez algumas. Quem era mais espiritual, Tiago ou Pedro? Tiago que morreu ou Pedro que foi liberto da prisão? Segunda pergunta. Por que um morreu e outro viveu? Os dois eram apóstolos. Um morreu e outro viveu. Será que Deus amava mais a Pedro, que deixou ele livre, do que a Tiago, que caiu morto a fio de espada? Mas a Bíblia diz que há um segredo aqui. Quando a igreja percebeu que Tiago morreu, começaram a orar por Pedro. E a oração faz a diferença para salvar uma pessoa. A verdade é que é essa. Alguns crentes morrem mais cedo e morrem para a glória de Deus. E alguns crentes morrem mais tarde e morrem para a glória de Deus. Eu estava folheando algumas notícias da internet e aqui são imagens verdadeiras de cristãos morrendo, atualmente agora. Nós sabemos que na época lá de Cristo, muitos dos discípulos morreram por Cristo. A Bíblia diz, a história diz que em 64, quando Nero colocou fogo em Roma, ele queria fazer uma reforma e o pessoal não deixou. Aí ele coloca fogo e joga a culpa nos cristãos, e os cristãos morrem por isso. E a partir daí, tudo que é ruim no Império Romano, eles culpavam os cristãos. E tem um comentário muito interessante, que diz assim, olha, eles amam a todos. Esse é um comentário de historiadores e pessoas da época que comentavam o que estava acontecendo. Os cristãos amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. Tertuliano, que era um comentarista da época também, ele diz assim: eles eram apontados como culpados por tudo o que acontecia de errado no Império Romano. Houve uma ordem no ano 250 depois de Cristo, todos os que não adotam e sacrificam aos deuses romanos sejam presos e executados. E um outro comentarista diz a seguinte coisa: os cristãos não são mortos porque adoram a Cristo, eles são mortos porque só adoram a Cristo. Aqui são fotos dos nossos irmãos agora, nesses anos. Eu só pus duas, porque se eu pôr as fotos que tem na internet, os filmes de nossos irmãos queimados, talvez nós passaríamos vários momentos chorando ou de cabeça baixa, envergonhados, diante de tanto amor por Cristo que essas pessoas têm. É simples. Eles chegam numa cidade, como aconteceu recentemente, cercam a cidade, eles dizem: você é crente? Você crê em Cristo? O camarada diz: sim, eu creio. Sua família crê em Cristo? Crê, então senta aqui. Você quer negar o nome de Jesus? Não, não vou negar não. Vou matar você e sua família. Vou matar seus filhos na frente sua. Não tem problema. Eu sou cristão. Escutei mamãe falando a seguinte coisa: tudo bem, mataram os filhos da senhora, mataram. E o que a senhora sentiu? Que eles estão agora com Jesus. Só me fizeram um favor de levá-los mais cedo. Eles estão bem. Já já eu vou encontrar com eles. Aquele irmão, essa cena percorreu muitos lugares, sendo queimado porque disse: eu amo a Cristo. Aqueles outros: nós somos de Cristo. Vai morrer, nós somos de Cristo. Irmãos tão numerosos, igrejas inteiras
foram mortos agora no norte da África, são mortos na Ásia, são mortos na Europa, são mortos em vários lugares, só porque amam a Cristo. Não fazem mal a ninguém, não roubam, não furtam, não maltratam, não fazem descaso, eles se reúnem para adorar a Cristo. E são mortos a metralhadoras, mortos por tiros, mortos queimados, mortos crucificados. Roma fez até um lugar chamado Coliseu, para colocar nossos irmãos no início do século, para que os leões comessem os irmãos que criam em Cristo Jesus, para que eles fossem devorados. E muitas vezes os leões já não queriam mais comer de tanto que tinham matado, e muitos dos nossos irmãos iam e chutavam os leões, porque um parente tinha sido levado por um dos leões recentemente, e ele queria se encontrar com Cristo e com a sua família. Mortos por amor a Cristo, mortos porque amam ao Senhor, mortos porque são irmãos maduros que não negam a Jesus. Eu escutei uma história recentemente de uma família que foi cercada, e perguntaram, eles eram missionários, e perguntaram: você ama a Cristo? Você quer negá-lo? Porque se você não negar a Cristo agora, você vai morrer com sua família. O missionário olhou para os filhos, e quando olhou para ele, olhou para suas duas crianças, ele olhou e pensou: vou negar, eu não vou aguentar ver meu filho morrer. E quando ele foi negar a Cristo, a sua esposa correu e tampou a sua boca e disse: não faça isso. E ele chorando, e a esposa olhou para os filhos, se ajoelhou e olhou para as duas crianças e disse: filhos, já já eu vou ver vocês lá no céu com o papai e a mamãe, só espera um pouco. Abriram uma cova, jogaram nossos irmãos dentro e tamparam com terra. E a cidade observou. E quando olharam para aquela família morrendo, cantando, a história conta dessa cidade que muitos começaram a cair de joelhos, chorando e dizendo: eu quero esse Deus em minha vida. Eu temo, irmão, que a nossa vida fácil nos leve para longe de Cristo. Eu temo, irmão, que a nossa vida fácil nos leve para longe do Senhor. Você morreria por Cristo? Se encostasse uma arma em sua cabeça, dizendo: negue a Jesus, ou então você vai morrer. A palavra de Deus diz que qualquer que negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, como seu pastor: nunca negue Jesus. Nunca negue a Jesus Cristo, por hipótese nenhuma. Porque um momento de tribulação aqui, mas logo você estará com o Senhor nos céus. Nunca negue a Jesus. Mas aqui no Brasil, nós temos uma outra realidade. Nós não somos perseguidos, mas somos seduzidos. Aqui no Brasil tem um espírito de encantamento. Aqui no Brasil, esse encantamento tende a despertar simpatia nos cristãos. Desejo, paixão, interesse. As pessoas são atraídas. A palavra aqui da Bíblia para sedução é atrair para uma armadilha com sebo, né? Atrai para uma caixa, e a pessoa quer sair, mas tem sebo, tem gordura,
e ela escorrega e ela cai. A palavra de Deus diz para nós aqui nesse versículo: filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Está dizendo para mim e para você que quer ser uma pessoa madura diante de Deus, que o inimigo das nossas almas neste tempo quer chamar a sua atenção, convencer-as com atração, com imagens, com pensamentos, com sentimentos, despertando sua ação ou reação, para que você, através de uma vida mediana como cristão, não profunda, não consiga sair do sebo desse mundo. E eu quero dizer para você, para mim, para todos nós aqui, que não pense que a nossa força consegue vencer isso. Sansão tem uma história muito forte com Dalila, não dá tempo de se aprofundar, mas eu quero deixar a ideia. Era um dos líderes mais famosos da sua época por causa da sua força. Se fosse hoje no meio da igreja, no meio dos jovens, ele teria vários hashtags funcionando na internet. Ele seria líder. Ele seria um homem que tinha muitas fotos no Facebook. Muita gente gostava nele. Um homem muito popular. Com certeza um jovem bonito. Mas um dia uma mulher chamada Dalila o seduziu, não colocou ele num sebo. E aquela mulher bonita arrebentou a sua vida. Furaram os olhos dele por causa disso. Aquela mulher bonita provocou de tal maneira a vida de Sansão, que ele perdeu tanto, mas tanto, que quase morreu. Foi levado em meio às colunas, já cego, cabelo cortado, e a Bíblia diz que o cabelo cresceu, e o pacto dele, e ele implora a Deus, que Deus o ajudasse mais uma vez. A Bíblia conta a história que ele morre, e ele perde tanta coisa boa. Por quê? Por causa de um pecado. Queridos irmãos, o pecado não é coisa que a gente brinca. Se de um lado do mundo as pessoas estão morrendo por Cristo, desse outro lado nós somos tentados não a morrer para Cristo, mas somos levados e desafiados para viver para Cristo. E não é fácil viver para Cristo. Assim como não é fácil morrer para Cristo, não é fácil viver para Cristo. São 3 principais seduções que a pessoa madura tem que enfrentar e vencer: sexo, poder e dinheiro. Três situações que lutam contra nós. A batalha é tremenda para a vida sexual estar equilibrada. Jovens que são tentados para não levar a sério sua vida conjugal, ter um sexo livre, quando a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus da igreja, é um Deus de família. Poder e dinheiro. Existem outras seduções na Bíblia, como falsos profetas, falsas doutrinas, sedução do coração e várias outras seduções, mas essas 3 são fortes. E eu poderia juntar essa lista, a lista das tentações modernas, a lista da falta de tempo. Corremos tanto, estamos tão cansados, que não temos prazer nas coisas de Deus. Computador, TV, celular, notebook, internet, smartphone, tablet, aplicativos, programas. Uma vida de entretenimento tão forte, sem Deus, tem gerado na nossa geração, mais do que nunca, a falta de Deus, trazendo ansiedade, tentação, pecado, distração no culto, que o camarada não consegue ficar 5 minutos enquanto o pastor prega, sem sono
ou sem celular. O camarada não consegue, é uma batalha. Ele olha para o celular, o pastor diz, vai abrir a Bíblia. Ele já olha, meu Deus, Facebook, olha só. Aonde é mesmo? O quê? Estragando. Ah, coisa boa. Não consegue ficar. É um vício. Agora eu quero fazer uma pergunta, já para nós finalizarmos. Você tem disposição de lutar contra as tentações e viver para Cristo? Olha, meu amigo, eu assistindo os vídeos das pessoas que morreram para Cristo. Mas eu quero incentivar, já que agora nós não temos no Brasil que morrer para Ele, que você viva para Ele. Pense nas coisas de cima. Eu talvez encerraria com essa pergunta, o que é mais fácil? Viver para Cristo, viver para Ele, ou morrer por Ele? Ou o que é mais difícil? Você enfrentar ali, ser queimado, ou ser alguém que, cheio do Espírito Santo, é queimado dia a dia na presença dele? Talvez dramático e rápido, ou seduzindo você e devagar. São as batalhas que os cristãos enfrentam. Então, minha pergunta para você essa noite: o homem maduro vive para Cristo ou morre por Ele? Alguns que a gente pregava aqui não estão mais entre nós, morreram, estão no céu. Outros estão aqui. Viver ou morrer? Mas que você seja um homem que busque pensar sempre nas coisas que são de cima, porque elas são eternas. Elas são eternas. O maduro pensa nas coisas de cima. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Pedir para as pessoas darem as mãos aí no banco. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Fecha o corredor. Vamos começar a orar uns pelos outros. Dá uma fechada no corredor. Busque alguém. Se você puder, aproveita. Feche o que você pode. Feche seus olhos um pouquinho. Pense nas coisas de cima, diz a Bíblia, e não nas que são da terra. O que tem roubado sua atenção, filho? Há tempo para Deus em sua vida? Existe tempo que você medita, que você para, você reflete. Como é que está a sua salvação? Se alguém chegasse para você e diz, você nega Cristo, você o negaria? E se alguém chegasse para você dizendo, você vai viver para Cristo, você viveria? Ele diz que o homem maduro, antes de tomar uma decisão, ele pensa nas coisas eternas. Ele olha e diz, meu Deus, o que eu devo fazer? São tantas lutas, não é? São tantos momentos que a gente passa com a igreja, lá fora, no emprego, numa batalha. A gente não pode sozinho. Jesus Cristo falou certa vez, sem mim nada podeis fazer. Você nem pode morrer sem a força dele, e nem pode viver sem a força dele. Não há força em nós. O que há em nós é uma decisão. O que há em nós é uma entrega. Muitos não conseguem vencer porque não entregam. Os vencedores entregaram sua vida para Cristo, seu futuro, e ele pensa nas coisas que são de cima.
junto com a mão do seu irmão, vamos orar uns pelos outros. Comece a orar aí no seu lugar. Diz: Senhor, abençoa a minha vida, meu irmão. Abençoa, Pai. Ajuda, meu irmão. Ajuda a mim. A gente como igreja. Ajuda, Senhor. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza
corpo de Cristo, a igreja. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. 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 A palavra de Deus diz para nós que colocaram o nosso irmão Estevão por causa de uma mensagem que ele pregou, uma mensagem que era verdadeira, mas porque ofendeu algumas pessoas, colocaram ele e pegaram em pedras e começaram a lançar contra ele. Eu fico imaginando, conforme cercaram ele, ele começou a olhar as pedras, e a palavra de Deus diz que com ódio e rancor lançaram contra ele as pedras, e ele começou a ser atingido com aquelas pedras. E conforme ele começou a ser atingido, a Bíblia diz que ele levantou os olhos para o céu e viu Jesus de pé à direita do Pai. Você tem duas opções nessa vida: olhar para as pedras ou olhar para cima, sabendo que Jesus está de pé à direita do Pai. Direita é o lugar de autoridade, direita é o lugar do compromisso do Filho, que é o teu advogado. Direita é aquele que te defende. E toda vez que uma pedra é lançada contra você, Jesus não fica sentado, Ele fica de pé para te proteger. E a Bíblia diz que Estevão morreu, mas nosso irmão Estevão foi levado nos braços de Cristo. Vivendo ou morrendo, olhe para cima. Vivendo ou morrendo, olhe para cima. Vivendo ou morrendo, a pessoa madura, ela olha para cima. É a diferença. Com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, com coisas boas ou ruins, com pedras ou com flores, o maduro olha para cima. Se estou bem financeiramente, glória a Deus, vou louvá-lo. Se passo uma crise, glória a Deus, não deixo de louvá-lo. Não é fácil, muitas vezes é dolorido, mas você não pode desistir de Deus, porque Ele é tudo para nós. Erga suas mãos aí no seu lugar e diz: Deus, com pedra ou sem pedra, eu sou seu. Adore o seu Deus. Adore o seu Deus. Adore o seu Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos.
isso nós te louvamos. Não podemos sem o Senhor. Não podemos nem viver e nem morrer. Não podemos ficar sozinhos. Nós somos dependentes de Ti. Mas, Pai, nessa hora eu te peço que cada um possa entregar seu 100%. Que cada um possa entregar sua vida, sua história, seu futuro. Que cada um que está aqui essa noite, Pai, possa entregar seu coração, o comando da sua vida. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, nessa hora, que o Teu Santo Espírito visite a cada um, nas suas limitações, nas suas dificuldades, e faça dessa igreja uma igreja fiel. Seja, Senhor Deus, diante de morte, ou seja, meu Deus, em meio, Senhor, às seduções dessa vida. Ajuda cada crente, ajuda cada família, porque nós somos seus, nós somos seus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e as santas manifestações do Seu Espírito estejam diante com a igreja, seja nos momentos de morte, alguns já estão contigo, ou seja, nos momentos de pedras, seja no momento da tribulação, ou seja, nos momentos de grandes vitórias. Senhor, nós somos seus. Cuida dos seus, cuida da sua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só coração, uma só